Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como acontece as percas financeiras na vida das pessoas e elas naturalizam tudo por não entender o mecanismo do que o Espírito Santo ensina na vida delas. Muitos religiosos, eles buscam Deus, busca aprender com Deus, diz crer em Deus, mas elas não conseguem pegar aquilo que Deus ensina. Elas não conseguem somatizar aquilo que Deus ensina. Em Mateus, Deus diz que aquele que tem sempre terá mais. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E como é feito isso? Como Deus consegue botar rédea no ser humano através da desobediência do homem? O homem, ele acredita perder porque tinha que perder. E aí ele diz, Deus me ajuda a ganhar novamente. Mas ele não busca o conhecimento e não entende o mecanismo do Espírito. Ele desobedece a Deus e naturaliza as percas na vida dele. As minhas experiências com vendas, com o ser humano na terra, foi muito grande. E eu vi muita gente viver perdendo e elas naturalizando. O homem, ele naturaliza as doenças, ele naturaliza as percas, por ele não entender nada do que Deus diz. Deus diz na Bíblia que nem todos que diz meu Deus, ele verá Deus. Ele vai para o céu, ele vai conhecer Deus. Mas aqui na terra, ainda na terra, você descobre a existência de Deus verdadeiramente, se ele existe ou não, se você estudar e entender como funciona o mecanismo do Espírito. Só se você estudar é que você pega por que é que o homem vive ganhando e perdendo, tanto financeiramente como na saúde, né? Nas coisas que ele tenta progredir, mas ele não entende muito bem, né? Em Provérbios, em Mateus 25, Deus diz assim: e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Quer dizer, Deus tira o talento do homem e diz, aqui está o que é teu. Porque foi Deus que deu o talento, né? Para as pessoas trabalharem. Deus deu a saúde, o talento, para as pessoas progredir. Mas se elas vivem no pecado, elas vivem ganhando e vivem perdendo. Mas ela não entende como funciona. Então Deus diz, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o teu Senhor disse-lhe, mau e negligente servo. Sabia que semeio onde não, que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Deus diz que aquele que tem, sempre lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E como funciona isso? Aqui Deus está explicando que o temor do homem, quando ele teme, há uma armadilha. Mas aí você não sabe, muita gente, ela é atemorizada e através do medo, ela sai perdendo tudo que tem.
Eu não sei se você já ouviu falar de pessoas que por conta de uma ameaça de alguém, elas saem do lugar, saem do emprego, se muda, perde casa, perde todo o seu investimento pelo temor e vai para outro lugar. Então, é através do pecado que isso acontece na vida do homem. Ele pode perder tudo ou ele pode perder algum talento que Deus deu. Mas tudo isso acontece através dos seus atos, daquilo que o homem faz, daquilo que o homem fala, do que sai da boca dele. Quanto mais ele peca, mais o temor ele lhe toma. O temor do homem vai de acordo com o seu pecado. É assim que funciona. Então, tem pessoas que elas naturalizam e acreditam que o medo é algo normal. Mas o que ela não entende é esse mecanismo do que o Espírito ensina. Então, se você não buscar o conhecimento do mecanismo, tudo acontece naturalmente, mas em função do que Deus ensina na Bíblia. Por isso é que o homem vive ganhando e vive perdendo. E toda perca dele vem através do pecado. Quando eu vivia negociando muito, quando eu comecei a negociar, eu tinha 25 anos. E de lá para cá, eu vi muita gente ganhar e perder. Eu vi muita gente comprar e não gostar de pagar. E eu vivia brigando para viver recebendo meu dinheiro. Eu dizia que eu não sabia como era que as pessoas viviam sem temer a Deus. Porque se roubar é pecado, comprar fiado e não pagar, para quem vende sabe como é pior. Só para quem vende, para quem compra não sabe. Não tem como saber. Então, para quem está na pele, na situação de vender, é que entende como é pior alguém comprar e não pagar. Uma pessoa para botar uma arma na mão e ela ir fazer um roubo, ela tem que ter coragem para roubar. Mas no caso de uma pessoa que compra e não paga, ela está pecando muito mais do que uma pessoa que rouba. Porque ela está conversando com a pessoa, vários pecados em um sistema só. É muito pior. Eu acredito que para Deus é muito pior. Um homem que bota uma arma na mão e ele vai fazer um assalto, ele está arriscando a vida dele. Ele está sendo sincero com o que ele está fazendo, apesar da covardia. Mas uma pessoa que ela compra e não paga, ela age triplamente no erro de que quem rouba. Porque ela está lidando frente a frente com uma pessoa. Entra a covardia, entra o roubo, a falsidade. São muitas coisas envolvidas e as pessoas que compram, ela não tem ideia. Então, eu fui observando como era que as pessoas perdiam, né? Pessoas que tinham banca de vender frutas, bastante frutas, que elas me compraram e não pagaram, elas perderam tudo. Hoje eu conheço, né, pessoas que tinha banca surtida de toda a qualidade de fruta. Hoje ela vende feijão, só feijão. Quer dizer, olha como caiu o progresso dessa pessoa. Ela só vende feijão verde, sentadinha, desbunhando feijão, né? Outras pessoas que eu observei que me compraram e não pagaram, ela tinha o seu comércio próprio. Ela tinha o comércio próprio. E aí o movimento caiu, foi caindo
e a pessoa, de repente, em vez dela poder abrir uma porta de comércio para alguém, né, ter uma funcionária e passar a trabalhar com alguém, ajudando ela, ela foi quem passou a ser empregada em outro estabelecimento. E assim eu fui observando como eram as percas que Deus explica em Mateus, que até aquilo, a quem tem, Deus dá mais, né? O progresso, o homem, ele progride com aquilo que ele tem, mas até aquilo que ele não tem, lhe será tirado. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Mas não é todo mundo que acredita em Deus da forma que Deus ensina. As pessoas dizem crer da sua forma. Por que elas não conseguem crer como Deus ensina? Porque ela não busca o conhecimento daquilo que Deus ensina. Ela é apenas um religioso. Então ela não consegue nem somar as percas, porque é que perdeu. Então ela naturaliza e diz: Deus abriu uma porta para mim. Mas ela não entende como funciona essas percas. E aí eu fui estudando. Por que era que as pessoas normalizavam as percas na vida dela? Mesmo ela dizendo, afirmando com a boca dela que ela crê em Deus. Mas se você for conversar com essa pessoa, porque eu fiz uma pesquisa, né? As pessoas, elas nunca jejuaram, elas nunca leram a Bíblia, elas não têm a rotina de orar, elas oram quando querem, quando tá muito mal, depois ela não ora mais, e por isso ela não consegue pegar o ensino do Espírito. Quando eu tinha 25 anos, eu fiz umas cobranças para uma mulher que ela tinha me feito uma compra. E eu andei mais ou menos 6 meses atrás dessa mulher. Foram 6 meses. Eu indo, né? E ela nunca tava. Quando tava, não tinha o dinheiro. E eu passei por uma experiência que na época eu não sabia o que tinha acontecido. Hoje eu sei porque foi que ela ficou paralítica, né? Mas na época eu não sabia. Então eu fiquei andando lá por vários meses e depois de 6 meses, essa mulher, ela passou a me agredir com palavras. A mãe dela chegou a conversar comigo e disse: eu vou lhe pagar, a minha filha está errada, né? Mas foi uma confusão muito grande na casa dela, na porta dela. Porque nesse dia que eu fui cobrar, a filha dela mandou eu entrar e bater nela, né? Ela disse: entre e venha me bater, já que você é braba, porque eu já sei da sua fama. E aí eu disse a ela: não, já que você é mais braba que eu, venha me tirar da sua porta. Mas eu não disse assim não, eu disse muito pior. Veaca, esculhambei. E aí foi quando a mãe dela veio e disse que ia pagar para evitar o problema, né? E depois de 15 dias dessa confusão, quando eu cheguei lá, a casa dela estava lotada de médicos e ela estava paralítica. Ela tinha paralisado o corpo, né? De uma raiva que ela teve, o sistema nervoso dela, ela perdeu os movimentos do corpo. Hoje eu estudando, a própria medicina diz que o homem, ele adoece pelas suas emoções, né? Pelo seu desequilíbrio emocional. E aí o homem não acredita naquilo que Deus diz e faz da forma dele. Essa moça que ficou paralítica, ela não tinha emprego. Ela me comprou sabendo que não tinha emprego. Foi a mãe dela que me disse que ela não tinha emprego. Então quer dizer, ela comprou sabendo que não tinha como pagar. Ela comprou na intenção de não pagar, né? Então, nesse estudo bíblico que Deus diz que até aquele que tem lhe será dado. E aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado.
Quando você lê por ler, você não entende ou até diz que Deus é esse, que tira o que o outro tem, já não tem e ainda perde o que tem. Mas aí você começa a estudar e entender o mecanismo daquilo que Deus diz. Eu vi muitas pessoas que me compraram, né? Que pegaram confiança primeiro, que compravam um pouco e foi primeiro pegando aquela confiança e comprar mais, fazer aquela compra grande e depois me dar um golpe. Depois disso, eu via que as pessoas perdiam mais que eu, né? Que se ela andava de moto, de repente ela passava a andar de pé. Quer dizer, eu perdi, mas aquela pessoa perdeu mais que eu, porque algo aconteceu na vida dela. Mas aí ela justifica tudo o que acontece na vida dela. Já na vida dessa moça, que ela ficou paralítica, ela já não tinha emprego, não tinha transporte. Então, o que era que Deus podia tirar dela? O que era que Deus podia tirar dela? Porque Deus diz que o temor assola o homem e o talento que Deus deu, ele é enterrado daquele servo inútil, que ele não observa nada que faz, que ele não tá nem aí para o outro. E aí eu aprendi porque foi que essa moça, ela ficou paralítica. Ela não tinha nada para perder, né? Ela achou que não tinha nada a perder. Por isso ela dizia, não atenda e fique aí na minha porta. E ria de mim quando eu ia cobrar, para eu não ir mais cobrar. Então, para Deus mostrar a ela que ela estava errada, se ela buscou o conhecimento, ela entendeu o que aconteceu com ela. Se não, ela apenas justificou e botou a culpa no marido, né? Porque ela ficou paralítica devido ela ter pego o marido dela com outra, e aí o marido largou ela pela outra, e quando o sistema nervoso dela abalou, ela perdeu todos os seus movimentos do corpo e ficou paralítica. Naquela época eu não entendia nada, mas eu perdoei a dívida, né? Levei algumas coisas para casa dela, fiz algumas doações, de ter olhado a situação que ela vivia, né? Ela tinha filhos e já vivia às custas da mãe. Então, o desaforo que eu ia cobrar, eu já vi que não valia mais a pena e sim ajudei. E hoje, estudando sobre a espiritualidade, eu entendi o que esse versículo, o que essa parábola, que é a parábola dos talentos, aquilo que Deus ensina, né? Que quando o homem tem, até aquilo que ele tem, ele ganha mais. Mas quando ele não tem, até o que tem, ele perde. Eu não sei se você já viu pessoas que dizem que sabia fazer uma coisa muito bem e de repente ela desaprendeu, né? Eu já vi muito isso. Pessoas que cozinhavam muito bem e de repente ela diz que perdeu a mão, ficou deslocada da mão, que ela sabia fazer e agora não sabe mais, né? Já vi muito isso também. E já vi muito religioso buscando Deus e adoecendo e mesmo assim não crendo naquilo que Deus diz, mesmo quando a gente vai dizer. Mesmo se eu for dizer a uma pessoa que aonde ela errou, ela não consegue ver da forma que Deus ensina. Ela não consegue ver, ela não crê como Deus ensina. Ela justifica. É isso que eu aprendo, que as pessoas sempre justificam os seus erros por não pegar o ensino do Espírito. Então, a cegueira espiritual do próprio homem, do próprio ser humano,
ele vive no erro, mas ele não enxerga o erro. E aí, quando ele perde a saúde, ele fica dizendo que ora e que busca Deus, mas ele não aprende sobre a repreensão de Deus, por ele não entender, por ele não pegar, que é na hora da escolha dele, na hora das escolhas, por ele não ter a rotina de oração todos os dias, por ele não ler a Bíblia, por ele não alimentar o tempo vago dele, aprendendo as coisas de Deus, ele toma decisões erradas na vida e naturaliza as percas e só justifica dizendo que Deus ajuda ele. É isso que eu aprendo. Ele diz que Deus ajuda ele, mas ele não tem aquilo como uma repreensão. Ele não consegue acreditar, porque ele cria o Deus dele. Os religiosos, eles são assim. Eles criam o seu Deus. Então, se eu for dizer a uma pessoa que ela errou naquela decisão dela, naquela escolha dela, ela fez algo de errado, ela fica dizendo, não, aonde eu errei? Onde eu errei? Porque se eu não paguei a fulano, foi porque eu fui ajudar uma pessoa. Foi porque eu tive que fazer isso. Ela não entende as regras do Espírito Santo. E que uma pessoa, ela dá legalidade ao espírito maligno tocar na matéria dela devido às decisões erradas. O inimigo, ele sabe como agir na vida do homem. O homem é que não sabe como o inimigo age. E por isso, ele naturaliza tudo o que acontece na vida dele. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa. Comecei a pesquisar, né? Dos anos anteriores que eu vi estudando, das pessoas que adoeciam, que perdiam emprego, que saía perdendo tudo, e mesmo assim ela naturalizava por não entender. E mesmo eu indo dizer, a pessoa, mesmo assim, ela simplesmente, ela justifica. Então ela não sabe onde erra, nem com a boca, nem com as suas decisões. E é por isso que Deus diz aqui, que atemorizando, o temor, ele aumenta na vida das pessoas através das ações e do que sai da boca do homem. Eu já conheci pessoas que estavam bem estruturadas na vida. Estava bem estruturada. E de repente, ela se desequilibrou. O homem, ele tem que entender que ele vive numa vida, numa rotina, que ele tem que ter tempo para Deus. Ele tem que buscar o conhecimento e que não é só orar. Por isso que Deus diz, vigiai primeiro e orai. Não adianta orar sem saber o que está fazendo de errado. Sem o homem conseguir olhar para ele e ver que está vivendo no erro. Então ele justifica os próprios erros, naturalizando a repreensão do Espírito. E mesmo uma pessoa indo falar, o outro ainda ignora, né? Porque eu já vi muito isso. Pessoas que estão muito doentes. E é por isso que eu decidi não me dedicar tanto às vendas como eu vivia. Vendendo muito. Porque as pessoas só dizem que creem em Deus. Elas não buscam. Elas só falam que creem. Mas ela não busca o conhecimento. E mesmo Deus repreendendo ela, ela tem a repreensão como se não fosse repreensão.
Então ela pega só a ajuda de Deus, tipo, Deus está me ajudando eu ir para o médico. Deus me ajudou nisso aqui. Mas o que ela não foca é o porquê das percas. Isso é que as pessoas, elas não se dedicam, porque não tem como se dedicar se não vigiar, só orando. A pessoa ora, mas ela não vigia. E é por isso que eu vi, quando eu não buscava o conhecimento de Deus, eu nunca imaginei na minha vida me tornar uma crente, uma evangélica. Quando as pessoas perguntam a mim, você é crente, você é evangélica? Eu digo não, eu estudo a Bíblia. Eu estudo a Bíblia. E eu entendo o que é o Espírito Santo. Eu não sou uma religiosa. Porque quando se fala crente, as pessoas têm como uma religião, apenas uma religião. Fulano é crente. E é por isso que as pessoas olham para os crentes e não vê diferença do ímpio para o crente. E Deus explica isso na palavra. Ele diz, não há diferença entre um religioso que é crente, mas ele não busca o conhecimento, para um macumbeiro, vamos dizer assim. Porque também tem crente que ele é bruxo. Ele entende do poder da palavra e ele joga praga na vida de alguém, ele amaldiçoa alguém, porque ele sabe que Deus existe, ele estuda, ele só não obedece. É diferente uma pessoa que é espiritual para uma pessoa que é religiosa. É muito diferente. E isso, os religiosos, eles não entendem por não compreender o Espírito Santo. Então, na hora da repreensão, na vida dele, ele não tem como lição. Ele não tem como lição. E aí eu fui estudando, né? Porque era que os próprios religiosos, eles adoeciam tanto mesmo sendo crente. Porque ele não tem o conhecimento do Espírito, como Deus ensina. E aí, se você se aprofundar mais sobre o assunto, você vê o que é a religião, né? É muito diferente de você ter uma comunhão, um diálogo, uma doutrina, um conhecimento. É muito diferente a religião da espiritualidade. Mas quem é ímpio, que vive no pecado, ele não entende sobre Deus de forma nenhuma, é sobre isso. Ele se torna cego totalmente por tentar entender Deus pelos religiosos, né? Então ele olha para os religiosos e diz, não é crente? Mas muito crente, ele sofre muito mais do que os ímpios. E às vezes eu já vi histórias por aí de crente deixar até de crer. Ele deixa Deus de lado, né? Tipo que não viu sentido na religião. Então ele abandona Deus por não ter a capacidade de olhar para os seus próprios erros e aprender com eles, né? Deus explica a diferença do tolo para um sábio, que é sobre isso. O tolo, ele não aprende com nada, com nenhuma repreensão, com nada que aconteça na vida dele. Já o sábio, o que acontecer na vida dele vai ser útil para que ele aprenda. Ele aprende tanto com ele, como ele aprende com as outras pessoas, porque ele estuda. Ele fica tentando, né, fazer uma matemática. E aí ele soma realmente que aquilo que Deus diz é como Deus diz. Então, é sobre isso esse conteúdo. É você entender
sobre essa parábola que Deus ensina, da parábola dos talentos. Que até aquilo que você tem, Deus lhe dá mais. Mas até aquilo que você não tem, Deus lhe deu. Mas ele diz que o temor toma conta do homem e é enterrado o seu talento. Porque ele tira. Todas as pessoas que eu vi que vivem no pecado e elas vivem perdendo, todas, elas naturalizam e diz, eu não quis mais aquilo ali. E isso, na ciência, é recalque. Depois eu vou fazer um conteúdo explicando para você sobre recalques. São pessoas que, quando perde algo, ela não assume que perdeu. Ela justifica a perca botando o problema na perca, no outro, né? Tipo quando você é largado por alguém, a pessoa, mas ele não prestava. Só prestava enquanto estava comigo. Aí me largou, não presta mais. Alguém que perde o emprego. Perdeu o emprego. Também não queria esse emprego. Tudo isso são recalques. Que o homem, ele não consegue ver os erros dele como erro. Quando ele não busca o verdadeiro Deus, ele busca apenas a religião. Ele ora por orar, mas ele não quer aprender nada com o Espírito Santo. Deus, ele não é aquilo que você quer. Deus, ele não é o que as pessoas querem. Deus, ele ensina o que ele é. E é 7.000 promessas que Deus tem na vida do homem. Mas mesmo assim, ele vive naturalizando tudo por não entender nada. Ele não vê sentido na palavra se ele não estuda da forma correta que Deus diz, né? Não é só ler a Bíblia, é prestar atenção, rotina de orar, buscar da forma certa para você interpretar no dia a dia o que vai acontecendo na vida das pessoas como na minha. Todo mundo erra, mas o nosso erro, ele tem que servir na nossa vida, né? E não a gente fazer do erro o recalque, que é isso que eu lhe dei o exemplo para você entender o que é um recalque, né? É as pessoas naturalizar a perca como se não fosse perca. Até com as doenças eu vejo as pessoas fazerem isso. Ela nem tem como a repreensão de Deus, porque ela não busca a causa. Quando você não busca a causa, você não está aprendendo. Você simplesmente justifica. Deus sabe de tudo, então eu não preciso saber. É tipo isso. E não é isso que Deus ensina. As pessoas, elas têm que entender o sentido das coisas. Porque o verdadeiro sentido do Espírito é que você volte para Ele. É que você aprenda para voltar para Ele que lhe deu a vida. E é na terra que a gente tem que aprender o sentido da vida eterna, né? Então, naturalizar não tem sentido nenhum. Nenhum. Então, eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.